Podemos nos sentar, meus amados. Chegamos à grande noite santa da Páscoa, a noite maior de todas as noites, a noite mais importante da nossa vida de fé é a noite de hoje. E com a noite de hoje nós percebemos o completar do itinerário espiritual que Jesus nos convida durante a semana. Podemos ver que desde quinta-feira há um percurso, há um caminho, há um itinerário que Jesus realizou para o nosso coração compreender o seu mistério. Para nos ajudar, o padre escolheu algumas palavrinhas para cada dia. Na quinta-feira, nós ouvimos muito da palavra. Qual foi a grande palavra da quinta-feira? O padre falou 3 palavrinhas: Cronos e Kairos, mas não são as mais importantes. E a grande palavra? Kenosis, kenosis, que significa a descida, o esvaziamento de Deus, como a água que cai da jarra, Deus se esvazia para nos alcançar. Deus desce para ir ao encontro do nosso coração. Vimos as 3 grandes descidas no lava-pés. Deus vem lavar os pés dos discípulos, Deus vem se fazer presente descendo do céu no pão e no vinho, e Deus vem se fazer presente descendo do céu na vida do sacerdote, onde o sacerdote é a presença de Jesus Cristo. O ápice da descida, o ponto máximo da descida, se deu ontem, no alto da cruz. Lá na cruz visibilizamos Deus que se entrega, que vai ao mais profundo do mar. Lembra o exemplo do mar? Vai lá pegar aquele que está se afogando, vai ao mais profundo da descida para resgatar aquele que estava morrendo. Só que quando ele desce, assim como ele desce, Jesus faz um caminho, ele abre um caminho quando ele desce. Quando ele vem do céu, ele abre um caminho que nos possibilita um retorno. E aí foi a grande palavra de ontem. Qual foi a grande palavra de ontem? Theosis. Theosis. Theosis é o caminho de subida, de divinização. Deus desce ao profundo do nosso pecado para nos resgatar e nos levar, nos divinizar, nos levar para junto dele. E agora chegamos na celebração de hoje. Deus não se contenta em abrir o caminho do céu. Deus não se contenta em nos resgatar do profundo abismo. Deus não se contenta em simplesmente fazer com que o sigamos no caminho do céu. A palavra de hoje não é mais uma simples divinização, no sentido de caminho aberto e a gente segue o caminho do céu. Não. A palavra de hoje que nós vamos aprofundar é anástasis. Anástasis, aná em grego é movimento para cima. Está deitado? Levanta. Anástasis, anástasis é pôr-se em pé. Colocar-se em pé. O Cristo é aquele
que estava morto e no dia de hoje ressuscita, põe-se em pé. Não está mais entre os mortos, diz o Evangelho. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Por que procurais entre aqueles que estão deitados? Procurais os deitados, mas ele está anástasis, em pé. Ele está ressuscitado, ele está vivo. E a grande celebração de hoje não é somente para sabermos que Jesus está vivo, não é só para conhecermos que Jesus ressuscitou. De fato ele ressuscitou, isso nós já sabemos, nós temos fé, nós participamos de igreja, nós caminhamos há anos na nossa fé. Que Jesus ressuscitou não tem novidade nenhuma, mas agora é hora de anástasis. Assim como o Cristo ressuscitou, ele colocou-se em pé. Não é mais para simplesmente seguirmos ele. Ele colocou-se em pé para também nos colocar em pé, para sermos transformados em pessoas tantas vezes mortas e derrotadas, em pessoas que estão em pé. Pessoas que tantas vezes estão destruídas e arrebentadas pelas situações da vida e da morte que é causada aos nossos corações, seja pelo pecado, seja pelos desafios, seja pelas angústias. Tantas vezes estamos derrotados. O Cristo ressuscita, anástasis, se põe em pé para que nós, mais do que seguir Jesus de pé, para que nós também nos coloquemos em pé, para nos tornarmos outros Cristos. Como Cristo ressuscitou, nós temos a graça de se tornar outros Cristos também ressuscitados. O que aconteceu com o Cristo, no dia de hoje, a graça da ressurreição do Cristo chega ao nosso coração. Não é mais, queridos, não é mais uma celebração de conhecimento, não é mais uma celebração de saber as coisas de Deus, não é uma celebração de seguimento de Jesus, onde ele vai e a gente vai seguindo atrás. Não, não, não. A celebração de hoje é a celebração da anástasis, da transformação, onde nós somos transformados em outros Cristos, somos modificados interiormente e nos tornamos outros Cristos, não só seguidores, simples seguidores, não. E aí São Paulo vai dizer isso de maneira muito forte: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E para nos ajudar nesta anástasis, a igreja nos dá sinais. O Cristo nos entregou os sinais e a igreja vai relembrando estes sinais em cada uma das celebrações. Cadê o teu círio? Pega o teu círiozinho da Páscoa. Primeiro sinal da nossa missa hoje é o sinal do círio. O que acontece com o círio? Quando nós vemos o círio, vamos ver desde quinta até hoje. O círio, o grande círio, ele desce, ele se desgasta, ele kenosis. E na medida em que a kenosis do círio acontece, a luz do círio brilha. Na medida em que ele se desgasta,
na medida em que ele se entrega, a luz dele brilha. Mas não é somente uma luz. É uma luz que ilumina e que tem o poder de tocar e transformar. Se eu pego esta luzinha, coloco na madeira, pega fogo. É uma luz poderosa que só surge pela kenosis, só surge pelo movimento de entrega, pelo movimento de descida, pelo movimento de desgaste. Se ele não se desgasta, a luz não é produzida. E se a luz não é produzida, a transformação ao redor não acontece. O círio provoca calor. O círio provoca transformação do impossível em impossível. Você consegue tirar esse banco do lugar com um sopro? Sim ou não? Sopra o banco. Não adiantou nada. Mas com o toque do círio, ele transforma o banco em cinzas. E você consegue mover a cinza com um sopro? Sim ou não? Este é o poder do círio. Aquilo que parece impossível se torna possível pelo toque do que é produzido pelo círio. O círio se desgasta. O caminho quenótico produz algo que faz a diferença. O caminho theótico da theos. E no caminho da theos, quando deixamos aquilo nos tocar, nos transforma, faz uma anástasis. O impossível se torna possível. O morto se levanta, o caído se põe em pé, a madeira se torna cinzas. Este é o poder de transformação. Isto é a anástasis, este poder transformador que põe em pé aquele que estava morto. Este é o primeiro sinal que nós vimos. Agora nós, enquanto pessoas de igreja, não somos só convidados, não somos só chamados a esta missa para visualizar o que Deus faz. Não. Nós somos convidados através desta missa a cada sinal que rezamos, deixar estes sinais nos tocar e nos transformar. Você não só carrega um círio na mão. Na missa de hoje você é chamado a ser outro círio vivo. Um círio que se desgasta, que produz luz e que transforma. E que é transformado e transforma. Porque assim como você acende esta luz do círio, é a tua alma que deve ser transformada em outro círio pascal. Hoje nós vamos celebrar também na missa o batismo, primeira comunhão e crisma de alguns dos nossos queridos adultos, 3 adultos nossos queridos que estão aqui. Daqui a pouco nós vamos conhecê-los. A missa de hoje tem o poder de transformá-lo de criaturas em filhos de Deus. A água do batismo vai tocar vocês, e a água tem o poder transformador. A água que lava, que purifica, que regenera. Quando a gente está cansado, toma um banho, a gente volta. É aquela coisa boa. A água tem esse poder transformador. Mas a água precisa ser derramada? Se a água não é derramada, se ela não é jogada, ela não transforma. Se não cai a água, ela não toca, ela não modifica. É preciso deixar a água tocar. E quando ela toca,
ela produz, pelo seu toque, ela produz uma transformação, limpa a nossa vida, restaura as nossas forças, e nós saímos da água, saímos do banho regenerados. Aqueles meninos sairão hoje do banho do batismo, interiormente transformados de criaturas em filhos de Deus. Mas nós, que já somos batizados, já somos filhos. Mas muitas vezes, ainda que sejamos filhos, desanimamos, estamos magoados, chateados, não temos força de rezar, temos preguiça, desanimamos da igreja, da vida de fé, de uma vida de santidade, de uma vida de justiça, de uma vida de paz, de uma luta para o perdão. A gente desanima do caminho do céu. E quando nos desanimamos do caminho do céu, é hora de deixar a grande força regeneradora nos tocar e nos botar em pé, como novas criaturas, renovar o nosso batismo, reacender dentro da nossa alma a força de santidade que o batismo traz. E é por isso que na missa de hoje nós vamos aspergir com a água benta, para que ela, ao nos tocar, nos transforme de mortos em ressuscitados. Isto é a força da anastasis, a força que põe em pé. Teremos outros sinais também na nossa missa de hoje. Os nossos queridos jovens vão receber ali o óleo santo, o óleo que é sinal da força, a força para o combate, a força de combate espiritual. Você já recebeu este óleo no batismo, e quando o padre passar o óleo naqueles meninos, você deve sentir esta força de Deus reacender no teu coração, porque o óleo, ele é o óleo da força de Deus. De tal modo, queridos, que os reis eram ungidos, os soldados eram ungidos para terem força para fazer a sua missão, força para executar o que tinham que fazer. Quando o padre vira padre, o padre recebe o óleo para receber a força de Deus, para poder impor as mãos e consagrar, para poder impor as mãos e perdoar os pecados. O óleo comunica a força de Deus que transforma. Quem é batizado aqui? Erga a mão bem alto, deixa eu ver, deixa eu enxergar daqui. Olha que beleza. Olha aqui, deixa eu enxergar bem. Olha que beleza, coisa linda. Você acha que você é um fracote? Tudo fracote. Você acha que você é fracote, sim ou não? Olha para quem está do teu lado, olha bem. Vê se tem cara de minhoca. Minhoca é fracote mole. Isso é minhoca. Isso é minhoca. Vê se tem cara de minhoca. Vê? Fala assim, minhoca, minhoca, minhoca. Por quê? Porque você recebeu o óleo da unção para não ser minhoca. Você recebeu uma força de Deus para executar o chamado que você tem. Você não é um... Você recebeu a força de Deus. Através do batismo você recebeu o óleo da unção batismal, que traz a força para você ser um soldado de Jesus, uma pessoa que luta contra o mal. Você recebe uma graça e você é transformado. Você não é qualquer um. Então você nunca mais diga no teu coração: ah, mas eu sou um derrotado, ah, mas eu sou nada, ah, mas ei, Deus nem gosta de mim, ó céu, ó terrosa. Vocês lembram disso? Desenho, né? Os mais velhos lembram, né? Mas está cheio de gente minhoca, parece que esqueceu a força que recebeu no dia do batismo, a força para vencer o mal,
vencer as angústias, vencer os 3 inimigos da alma, que são o mundo, a carne e o demônio. Os 3 inimigos você já recebeu força para vencer. Agora, o primeiro que quer que você se sinta um derrotado, o primeiro que quer que você se sinta mal, e é claro que vai ficar falando no teu ouvido: ai, como você não presta, ai, como você é ruim, ai, que coisa má, e você, pecadora desse jeito, não sei nem porque que vai na igreja. O primeiro que faz isso com a gente é o demônio. É claro que ele faz isso com a gente, porque é assim que ele vai desanimando a gente, para a gente se sentir derrotado. Aquele que no coração já se sente um derrotado, vai perder a guerra. É claro que vai perder a guerra, porque você é o primeiro a destruir. Você é o primeiro a jogar fora a tua possibilidade de luta. Nós recebemos o óleo da unção, o óleo santo do batismo, para nos fortalecer. Óleo é sinal da força de Deus. E nós temos 2 olhos. 2 olhos. De tamanha força que é derramada em nós. O óleo, ele traz um sinal que é muito engraçado. Imagina, como que é teu nome, minha linda? Edna. Edna. Você pega a dona Edna, passa óleo nela inteirinha. Vamos brincar de pega-pega. Você consegue segurar essa criatura? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Porque o óleo não deixa. Porque o óleo não deixa pegar. Esta imagem é exatamente o que os óleos sagrados fazem conosco diante do demônio. O demônio não tem poder de nos pegar pela unção derramada por Jesus. É esta a propriedade do óleo quando nós recebemos a unção. Infelizmente, quando nós passamos o óleo nos nossos queridos, no dia do batismo, a gente coloca aquela gotinha de óleo, né? Uma coisa, parece um negócio horroroso, não é? Dentro da liturgia da igreja, nós já estamos fazendo um trabalho. Os estudiosos da liturgia, quando nós vamos batizar criancinha, já fazer um trabalho, o padre poder abençoar o óleo e na hora da unção, lambuzar a criança. Vocês acham que eu vou fazer isso sim ou não? Conhecendo o padre que vocês têm, o que vocês acham? É claro que eu vou lambuzar todas as crianças, é claro que beleza. Para quê? Porque é aquilo que é a característica, o óleo que nos permite, pela força de Deus, escapar das garras do demônio. E você que é batizado, você já tem isso na sua vida. Você já tem isso no teu coração. Você já recebeu esta graça para não ficar no mal, no pecado, na destruição, na derrota. É possível escapar das mãos dos inimigos da alma, da carne, do mundo e de Satanás. Claro que é possível, mas querido, você sabia disso? Talvez não. Talvez ache que você é um derrotado, que não tem nada, que a única coisa que eu posso fazer é tentar rezar mais ou menos, ir na missa mais ou menos, para tentar ser uma pessoa. Não, queridos, não. A missa de hoje é mais que um segmento de Jesus. A gente começa seguindo Jesus, mas nós vamos nos deixando ser transformados por Jesus até o momento em que nós nos tornamos outros Cristos, onde o meu coração sente como Jesus, onde a minha mente pensa como Jesus, onde os meus olhos enxergam as coisas como Jesus. Quanta gente precisa dos olhos santificados? Quantas pessoas precisam deixar Deus tocar os olhos, porque os olhos só veem maldade, ou os olhos só veem coisas pecaminosas? Olha para quem está do teu lado, olha aí. Ai, já vi, já não gostei dela.
Ai, o padre manda a gente olhar para o lado, eu já viro até para o outro, porque eu não gosto dessa, eu viro para lá. Teus olhos precisam de santidade. Os teus olhos precisam ser santificados, para que os teus olhos sejam como os olhos de Jesus. Os teus ouvidos, parar de ouvir fofoca, parar de ficar querendo saber da vida alheia, e começar a ter ouvidos de Jesus. É esta transformação que a missa de hoje causa em nós. Todos os sinais são sinais não para vermos, não para enxergarmos longe de nós, mas quando eu seguro o círio, ser transformado em outra luz de Cristo, outro Cristo. Quando sou tocado pela água, ser purificado para me tornar outro Cristo. Se no dia de ontem, aliás, se no dia de quinta-feira, nós víamos o sinal, na quinta-feira nós poderíamos dizer assim, se comparássemos com uma música, a quinta-feira é o projeto, é quando a gente escreve a música, quando a gente prepara a música. No dia de ontem, é um primeiro toque da música, aquela gravaçãozinha que você faz, para você ouvir ali num CD é coisa de velho, né? Como que chama hoje? MP3, sei lá o nome do negócio hoje, nos streamings, aquele streaming meia boca. O dia de hoje não é mais projeto e não é mais streaming. O dia de hoje é a grande celebração onde nós entramos na grande música da ressurreição. A primeira música cantada, mexe ou não mexe com a gente? Acho que não mexe não, você não respondeu. Tem que ser mais alto que a chuva, mexe ou não mexe? É forte. Nós entramos, não é mais projeto, não é mais um sinal, não é um streaming, um CDzinho que canta, é a noite, é a morte. É um envolvimento que causa em nós, e nós entramos no mistério pascal, somos parte deste mistério, e quando erguemos as nossas velas, cantamos, nós nos tornamos um com Jesus Cristo, um só corpo, um só Espírito junto com Jesus, e Ele que Anástasis, Ele que ressuscitou, Ele que se pôs em pé, tem o poder nesta missa de nos colocar em pé e de nos levantar, porque a morte já não tem poder sobre nós, não somos derrotados, somos pessoas do céu. Por isso, meus queridos, depois dos 40 dias de silêncio, nós nos alegramos com o canto do aleluia. O aleluia que cantamos e o padre anuncia é o canto da alegria, a alegria da ressurreição, a alegria de nos colocarmos em pé, a alegria de um Deus que nos salva, a alegria de um Deus que não só nos chama a segui-lo, mas um Deus que nos diviniza e nos transforma em outros Cristos. Não é só seguir Jesus, é ser transformado em outros Cristos. Não somos mais simples seguidores, não devemos só imitar a Cristo, não é hora mais de imitar Jesus somente. Isso é o primeiro caminho, isso é caminho para quem está começando na igreja, imitar Jesus Cristo. Agora nós temos fé, o nosso caminho é maior, é permitir que Cristo ressuscitado viva na nossa vida. Isto é o nosso chamado da Páscoa, é permitir que o próprio Senhor, a luz de Deus, nos transforme em luz. O Senhor que é perdão, nos transforme em perdão. É permitir que o Cristo viva em nós, de tal modo que eu repita como São Paulo, não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim, somos portadores da vida ressuscitada. E onde andarmos, onde caminharmos, possamos ser canal da ressurreição. Ao nos encontrarmos com pessoas deprimidas, chateadas, machucadas, feridas, destruídas, mortas, sermos o Cristo ressurreição na vida destes irmãos e irmãs. Que agora, queridos, você não somente carregue o círiozinho da Páscoa, que você não somente carregue nas mãos um sinal do céu, que assim como esse círio brilha, você seja nesta noite transformado em pequenos círios pascais,